Esta é a lição dos líderes de célula, mas, já tenho dito algumas vezes, é uma lição de treinamento para todos, para toda a igreja. O Senhor quer que todos nós nos tornemos líderes do reino de Deus nessa terra, liderando a gaveta do armário, liderando o tempo, o dinheiro do bolso, a família, a profissão, qualquer outra coisa. E também liderando a vida, o conteúdo de Deus em nós, para que possamos cumprir aquilo que Jesus ordenou a todos: ide e fazei discípulos. Então, embora esta lição seja para os líderes de célula, ela também é para todos os irmãos, todos os membros das células, todos os membros da igreja. Temos um foco específico do discipulado dos líderes de célula, mas esse conteúdo diz respeito a cada um de nós, a começar da minha vida, que ministro aqui. Seu casamento é um alicerce sólido? Esse é o título da lição dessa semana. Seu casamento é um alicerce sólido? E é interessante que o título dessa lição já é por si uma declaração, uma proclamação de que o casamento precisa ser um alicerce. E talvez seja redundante, alicerce sólido, porque alicerce já é para ser absolutamente sólido. Mas é o que nós estamos questionando e vamos estudar nessa lição. Aquilo que não foi bem construído, aquilo que não está fundamentado na rocha, vai ser abalado com facilidade. E nós vemos muitos casamentos abalados por qualquer bobeira. Por qualquer coisa, há uma discussão e alguém já levanta a voz e alguém já diz: então acabou, então vou embora. Mas o Senhor quer que eu e você tenhamos alicerces sólidos. Que o nosso casamento seja mesmo construído em cima de alicerces sólidos. E é possível que, como o meu caso, o seu caso, a gente esteja vivenciando um amadurecimento, um crescimento a cada dia, vitórias e amadurecimento no casamento. Mas é possível que nessa lição a gente alcance alguém que esteja vivendo exatamente a ausência de solidez, de estabilidade. Nós todos estamos na mesma condição de absoluta dependência do Senhor. Seja para enfrentarmos os próximos anos, para vencermos assuntos novos, seja para estarmos mais solidificados ainda a cada dia, dando glória, honra ao Senhor, servindo a outros, seja para com aqueles que estão vivendo difíceis situações, estão vivendo complicações, riscos grandes, porque construíram alguma coisa sem alicerce. A lição abrange algo maior ainda. A lição diz que o nosso casamento sólido se torna alicerce para um mundo de outras coisas. Como diz o dito popular, de nada importa ir bem nas finanças, na vida profissional, ter sucesso em todas as áreas, mas não ter sucesso dentro de casa. Não ter um casamento abençoado. E a gente vai entendendo a palavra do Senhor, que a vida da igreja local, o casamento de cada irmão, dos líderes, define o teor e a autoridade espiritual com que nós, como igreja, atuamos nesta terra. Da mesma forma que o seu casamento, o meu casamento, forma com que conduzimos o nosso casamento, define a vida dos filhos, as finanças, escolhas, administração do tempo, como solucionamos as questões, os desafios. No trabalho, até no trabalho, a estabilidade de um casamento afeta o ambiente de trabalho, afeta a vida profissional. Então é possível que você já esteja identificando nessa lição alguma coisa importantíssima. É possível que você já esteja começando a sentir que o Senhor quer falar alguma coisa na sua vida, porque se algo na vida profissional que não vai bem, você pode buscar estabilizar algo na sua vida conjugal, buscar recursos na sua vida conjugal,
ou trabalhar algumas questões na unidade conjugal, de tal forma que isso reflita na sua vida profissional. Da mesma forma, nas finanças. É possível que alguma coisa não vá bem nas finanças e que você tenha que recorrer a questões do casamento, ao caminhar em dupla, em parceria, em aliança no casamento, para que questões da vida financeira sejam estabilizadas, sejam resolvidas. A verdade é que o casamento, ele é mesmo um alicerce para todas as demais coisas. Assim como o casamento precisa ter alicerces sólidos na rocha, o casamento como alicerce sólido na rocha é alicerce para todas as outras áreas da nossa vida. Para a vida da igreja, para a vida em família, para enfrentarmos as lutas, os desafios, para a vida dos nossos filhos, a vida da igreja, casamento dos líderes, dos pastores, é alicerce para o fluir de Deus no meio do povo, no meio da igreja, do rebanho, da sociedade. Dada a importância de vermos e cuidarmos do nosso casamento. E a primeira pergunta dessa lição é: como vai o seu casamento? Eu estou esperando, eu estou querendo ouvir sua resposta. Como vai o seu casamento? Talvez você não consiga hoje me dizer, mas é extremamente importante que a partir desta lição e do que está sendo ministrado na igreja nesses dias, você tome uma atitude, um posicionamento, dê alguns passos de compartilhar com seus líderes, com irmãos idôneos que caminham com você. Não é esperar que eles te procurem, é você ir a um deles e dizer: eu preciso de conselho, eu preciso só de compartilhar alguma coisa, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de oração. Uma frase muito conhecida que é: roupa suja se lava em casa. É usada por muito marido. Não vou compartilhar nada com ninguém, isso é problema só nosso. Mas se você e eu queremos um casamento alicerce sólido, nós precisamos responder essa pergunta para nós mesmos, para o cônjuge, para Deus, mas para o corpo, para alguém que caminha de forma idônea com o Senhor, que nos lidera e que vai nos ouvir, trazer conselho, orar por nós, nos ajudar a vencer e a crescer. Essa é a primeira pergunta que fica para essa lição. Como vai o seu casamento? E eu quero pedir a você, não responda de imediato. Vai bem. Geralmente, os homens vão dizer: vai bem. Tá bem, né, bem? Tá bem, tá bem. Aí a mulher vai arregalando os olhos, e aí se você perguntar para ela: e você, como tá bem? Sempre pode melhorar, né, pastor? Sempre pode melhorar. Só faltava ela... Geralmente, para os homens, vai tudo bem. Não, isso não é problema não, está tudo bem. E para as mulheres sempre tem algum detalhe para ser compartilhado. Então, se a gente pode colocar um passo, um alvo, uma meta nessa lição, para todos nós. Você está aqui casado. Luca, você está aqui, vai casar um dia. Amém. Espero que seja eu que faça o casamento. Você que está me escutando, se você participa, às vezes, desse momento de achar: não, vai tudo bem, eu e você tomamos uma decisão nessa lição. Eu quero responder como vai o meu casamento. Não com vai bem. Eu quero me abrir, eu quero compartilhar com alguém. Eu quero sentar, não tem nada para a gente contar para ninguém. Tem nada, vai tudo bem. Não, eu quero compartilhar com alguém idôneo, que anda na presença do Senhor. Não é alguém perfeito, não tem. Mas alguém que está vencendo, alguém que está também crescendo diante do Senhor nas questões do casamento, e buscar ouvir conselhos, ajuda na oração e às vezes ajuda até prática de atitudes que a gente pode tomar. E não é porque você
precisa, eu preciso. Ou não é porque nós não damos conta, então tem que pedir ajuda a alguém. Não, é porque existe um mundo de coisas que nós não sabemos. Existe um mundo de coisas que nós não vemos e que nós passamos a ver e a saber com a ajuda de outros. E facilita tanto, fecha tantas brechas para o inimigo. E se não é o caso de brechas ou de problemas, nos ajuda tanto a crescer mais ainda. Então, nessa lição, eu e você estamos tomando decisões muito pontuais. Eu quero compartilhar, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero focar, crescer no meu casamento diante do Senhor. Nós queremos avaliar, nós queremos ouvir, refletir, crescer mais. E esse é um desejo nosso. Nessa lição é o nosso desejo. Quem cooperou imensamente com essa lição foi a pastora Cristina. Nós já estamos chamando de pastora Cristina porque ela e o Arthur têm dado frutos de ministério pastoral entre nós. E ela nos ajudou com essa lição. Ela escreveu essa lição de uma forma tão graciosa e ela traz 3 pontos estratégicos para a gente se concentrar neles nessa lição. Primeiro, aceitando as diferenças. Segundo, exercendo nosso ministério sacerdotal. Terceiro, o princípio do perdão e da reconciliação. São alvos, são parâmetros para eu e você, antes de respondermos, vai tudo bem, avaliarmos nosso casamento. Primeiro, aceitando as diferenças. Eu quero incentivar você a baixar o texto, a imprimir para você a lição e você ler esses versículos em casa com o seu cônjuge, com sua esposa, seu marido, ou em família, ou quem sabe com os líderes de célula. São textos que vão nos mostrando que Deus criou o homem e criou a mulher com propósito, com características específicas, com missão específica ou função específica, e que um complementa o outro. Isso é extremamente importante porque somos diferentes. Nós somos diferentes. Talvez um dos cônjuges queira que o outro seja como ele pensa, como ele quer, como ele acha. E é muito comum no casamento nós perdermos essa noção da diferença e levarmos as diferenças só para uma instância de conflito. E nós podemos aprender a lidar com as diferenças e, primeiro, levá-las para uma dimensão de admiração, de complementação. Então é possível que você tenha visto o cônjuge do outro, o cônjuge da outra, ou a esposa do outro, o marido da outra, e tenha admirado alguma característica. Mas, às vezes, nós esquecemos de admirar as características diferentes do nosso cônjuge. E é imprescindível que eu e você entendamos que Deus criou cada um de um jeito. Não só isso. Cada um vem de um histórico familiar completamente diferente. Cada um tem um conjunto de elementos arquivados completamente diferente. E a graça de Deus é realmente unir duas pessoas que vão aprender a viver juntas, independente das diferenças. Essa primeira questão é uma questão para você colocar junto com sua esposa ou com seu marido. Quais são as diferenças? Numa discussão, num atrito, à medida que for tendo liberdade, alguém vai dizer assim, eu não aguento mais, porque ele é assim, ele gosta disso. Mas, partindo de uma intenção muito pontual, muito sólida de eu quero prestar atenção nas diferenças do meu cônjuge para entendê-las, para aprender a conviver com elas, se forem questões que precisam ser cuidadas, para saber cuidar, se são questões que precisam ser absorvidas, saber absorver. Eu quero, Senhor. E aí fica uma primeira tarefa para você e seu cônjuge. Quais são as suas diferenças? E eu quero frisar, geralmente as nossas diferenças são para o outro
o motivo de reclamação, o motivo de se afastar, o motivo de não gostar. Mas, quando eu e você começamos a entender que todos são diferentes, que o nosso cônjuge vai ser diferente, vai pensar diferente, vai fazer diferente, vai ter recursos diferentes, vai ter limitações diferentes, a gente começa a entender, eu preciso lidar com isso. Não chutar, não gritar, não ir embora, não querer que o outro mude. Eu preciso, eu quero. Então você pode listar com o seu cônjuge e de repente levar para alguém que vai te ajudar no discipulado. Essas são as diferenças que nós estamos vendo. E para todas as diferenças, existe uma estratégia, uma porção de sabedoria, que apenas ajusta, ou às vezes coloca óleo, ou às vezes ajuda a sincronizar, ajuda a ajustar. Ao invés de continuarmos nos conflitos pelas diferenças, nós usarmos as diferenças para o nosso crescimento. Então, o primeiro ponto que você vai estudar com seu cônjuge sobre a vida de casamento é as diferenças. Nós somos diferentes. E o ponto que a pastora Cristina colocou é nós queremos entender, aceitar as diferenças e cuidar delas. Segundo ponto dessa lição, exercendo o nosso ministério sacerdotal. As atribuições dadas por Deus ao homem e à mulher no casamento devem ser reconhecidas e entendidas à luz da palavra de Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios, ele diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Em Efésios, capítulo 5, Paulo ainda deixa escrito: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E aqui, nessa questão do ministério, que envolve a diferença de cada um, tem uma diferença muito importante. Eu e você, como maridos, como sacerdotes do lar, como cabeça do lar, nós somos colocados por Deus não acima da mulher, não melhor do que a mulher, mas com uma missão. E se queremos observar diferenças, essa é uma primeira diferença que todo marido precisa observar. Eu sou o sacerdote da casa. Eu preciso estar debaixo de Cristo, que é o cabeça, e eu preciso também ser o cabeça da minha casa. Eu não posso ser um homem frouxo, eu não posso ser um sujeito que deixa para lá, que só entrega, que transfere culpa, que fica dependente. Eu preciso ser alguém que gera, que produz, que abençoa, que lidera, que supre. E a palavra do Senhor diz que eu e você, como maridos, precisamos amar nossa esposa como Cristo ama a igreja. E aqui eu vou embora. Posso desligar, pode encerrar, porque eu não tenho a menor possibilidade de amar a Daniela como Cristo amou a igreja. Sem chance. A única forma que isso se torna possível é se eu andar dependente do Espírito Santo todos os dias e deixá-lo me tratar como marido, como homem, como pai, como pastor, como filho. E se eu e você, como maridos, não nos deixamos tratar pelo Espírito Santo, nunca que nós vamos amar nossa esposa como Cristo ama a igreja. Nunca que nós vamos ser sacerdotes, cabeça do lar. O máximo que a gente fala assim, eu que sou sacerdote, é o que mando. Já ouviu isso? Já ouviu falar isso? Não. Eu quero realmente cumprir um ministério com o meu casamento. E eu quero começar por esse propósito. Já que o homem é o cabeça, o sacerdote, eu quero ser quem lidera. E eu quero entender isso. Eu vou amar minha esposa como Cristo ama a igreja, no poder do Espírito Santo, sendo trabalhado pelo Senhor, conduzido, sustentado pelo Senhor, numa vida de humildade no altar do Senhor. Eu quero isso para mim, porque eu quero que, além de observarmos e cuidarmos das diferenças, eu quero observar e cuidar
de que temos um ministério. Eu e você temos um ministério no casamento, para frutificar, para nos alegrarmos, para deixarmos frutos, para deixarmos algo como legado para os nossos filhos, netos, para gerações que vêm depois de nós, para a sociedade ao nosso redor, que glorifica o Senhor. O casamento tem uma função, tem uma missão. A palavra do Senhor diz ainda em Efésios, no capítulo 5, Paulo ainda diz, as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. E aí vai, aquele cabra difícil. Tá vendo? A Bíblia fala que você é submissa, você não é submissa. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. Camarada, se você não sabe a sua missão, se você não vive a sua missão, você não tem nem como exigir que a tua companheira esteja debaixo da missão, seja submissa. Ser submisso não é ser capacho do homem, é estar debaixo da mesma missão. Por isso eu e você, como sacerdotes, precisamos entender qual é a nossa missão como casal, como família. O que fazemos? Como abençoamos a sociedade? À medida que vamos crescendo, vai crescendo também os frutos, vão crescendo também os frutos de como nós servimos as pessoas à volta. E não só isso, nós também vamos descobrindo detalhes muito pontuais, muito particulares, muito exclusivos de como Deus nos quer vivendo nessa terra. Alguns casais, algumas famílias têm uma missão específica em determinadas áreas da assistência social, em determinadas áreas do ministério do culto, em determinadas áreas do ministério do discipulado. E qual é o ministério que Deus deu a você como marido, a você como esposa, no seu casamento? Porque eu e você precisamos entender que há um ministério sacerdotal no casamento. E à medida que a gente vai crescendo no alicerce, a gente vai crescendo nos frutos como casal. A palavra do Senhor ainda diz, aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força e refúgio, também para os seus filhos. É um versículo de Provérbios que expõe com muita naturalidade, muita clareza, o casamento tem um ministério com os filhos. Não é só colocá-los, menino, se vira. Não. É o nosso mais importante ministério. Gerar filhos e fazê-los crescer, investir neles para eles crescerem no Senhor. Nos doamos para que eles cresçam no Senhor e prosperem, e sejam melhores do que nós e possam ir além do que nós já fomos. É um ministério. Terceiro ponto dessa lição, o princípio do perdão e da reconciliação. E aqui é uma ferramenta. Uma ferramenta. A Cristina escreveu no início da lição, desse tópico, não somos perfeitos. É um fato irrefutável. Não somos perfeitos. Então nós vamos encontrar diferenças, nós vamos encontrar problemas, nós vamos encontrar defeitos, nós vamos encontrar circunstâncias em que erramos e só há um caminho: perdão. Enquanto eu vinha para cá gravar esse vídeo, eu vim orando por um casal que está enfrentando muitas dificuldades no casamento. E a primeira coisa que o Espírito Santo me fez lembrar, enquanto eu orava por eles, não há nada que possa ser feito antes de passarmos por uma câmara, por uma instância, por um lugar de busca diante de Deus, por um coração perdoador. Não discuta, não chame conselheiro, não busque ajuda, não tome decisões sem antes mergulhar na presença de Deus numa convicção: por mim eu não perdoo. Não aceito. Não. Já cansei. Então, Senhor, se por mim eu não perdoo, eu quero receber do Senhor recursos, condições para perdoar. Porque é impossível viver junto com alguém sem uma maturidade de que, mais cedo ou mais tarde, eu vou me deparar com os erros dessa pessoa, erros acidentais ou erros crônicos, do caráter, da personalidade, da ignorância, do jeito de ser. E eu preciso aprender a lidar com essas diferenças, com esses problemas e perdoar. Esse é um tópico de extrema importância no ensino sobre casamento. Na pergunta, como vai o seu casamento? Esse tópico precisa vir em prioridade.
eu tenho coisas que eu preciso perdoar, eu não consigo. Então, um discipulador vai te ajudar a caminhar diante do Senhor, de tal forma que venha primeiro o coração de Deus dentro de mim, dentro de você, para perdoar. E não é uma capacidade humana, é um dom do Espírito, é uma intervenção do Senhor, é uma graça do Senhor. Só com o amor de Deus nós perdoamos. E se Deus perdoa, e Ele diz assim como o Senhor nos perdoou, nós vamos perdoar os nossos devedores. É porque Ele nos capacita para isso. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se Jesus deu a si mesmo para nos perdoar, Ele é capaz de nos conduzir, nos pastorear, de tal forma que a gente aprenda a perdoar qualquer questão. Eu estava, alguns anos atrás, ministrando numa igreja, e houve uma intervenção muito poderosa de Deus naquele lugar, e alguém foi me testemunhar do que aconteceu com uma determinada pessoa, e essa pessoa me trouxe uma história, falou assim, há um tempo atrás, houve um problema grave. O marido descobriu que a sua esposa tinha ido ao médico, que ela estava sangrando, que ela tinha passado por uma intervenção, um procedimento cirúrgico, e foi pesquisar, descobriu o que estava acontecendo, e ele então ficou sabendo que a sua esposa tinha feito um aborto. E que aquele aborto tinha infeccionado, e ela estava sofrendo. E ele precisou intervir naquilo. E na continuidade da história, ele descobriu que ela tinha feito um aborto, porque ela tinha tido relação sexual fora do casamento. E aquilo foi a tragédia. E como se não bastasse, passados uns dias, aquele marido descobriu que a sua esposa tinha feito um aborto por causa de uma relação sexual com uma outra pessoa, e aquela outra pessoa era o irmão dele. Então não era só um problema do casamento, agora era um problema da família. E numa igreja em que aquilo era o problema para toda a igreja. Era uma tragédia sem solução. Que eu conheça, que eu me lembre, foi um episódio de casamento mais grave que eu já ouvi na minha vida. Então eram dias de tribulação, de angústia, mas eram dias também de guerra. Só faltou matar um ao outro. Deus entrou nessa história. E aquele marido conseguiu se colocar diante de Deus e se abriu para receber um poder sobrenatural de perdão. E ele estava em público contando essa história. E ele pediu, fique de pé, minha esposa. Eu perdoei minha esposa. E ele contava, eu perdoei minha esposa. E estamos restaurados. E aí ele pediu, fique de pé, e citou lá o irmão dele. Esse é o meu irmão. Eu perdoei meu irmão. Restauramos a paz, a comunhão, a alegria. Eu nunca vi um caso de problema conjugal tão grave, tão sério quanto esse. E Deus entrou e gerou perdão e gerou restauração. Isso é um referencial para mim como pastor, mas também como marido, como homem. Não há nada que Deus não possa intervir e gerar perdão, restaurar, transformar. Assuntos, briguinhas, problemas, diferenças, não há nada. Se esse é um dos casos, se não for o mais grave, é um dos casos mais graves que um casal pode enfrentar, que uma família pode enfrentar, que uma igreja pode enfrentar. E Deus solucionou, Ele vai solucionar qualquer outra questão. Portanto, eu e você precisamos entrar nessa dimensão. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhe, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está ensinando que o caminho para o céu passa pela cruz, passa por negar a nós mesmos e aprender a renunciar a nós mesmos. Isso diz respeito a perdão.
diz respeito à humildade. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu vou parar a lição aqui, porque nosso tempo já foi longo, eu quero que você vá para diante do Senhor. Imprima, leia os textos, assista novamente esse vídeo, mas que você, que lição, boa lição, eu quero que você possa ter um tempo em família. É possível, Deus queira que sim, que você não tenha graves problemas. Seu casamento esteja indo bem, mas você vai crescer mais ainda. E você vai alcançando novas estações de maturidade para abençoar a outros. É possível que o seu casamento enfrente algumas coisas veladas. Ninguém toca no assunto, ninguém fala disso, mas as coisas não vão bem. Você contorna. E você vai buscar ajuda com seus líderes, com os pastores, com irmãos idôneos, com quem você já caminha e que você pode abrir o coração e buscar ajuda. Para que haja cura, para que haja transformação. Às vezes nem é alguma coisa tão séria, mas para que haja amadurecimento. Então, seu casamento, meu casamento, possam ser alicerces sólidos. Possam ter alicerces sólidos e possam se fazer alicerces sólidos para a vida conjugal, para a vida familiar, para a criação de filhos, para a criação de netos, para a vida financeira, para a vida profissional, para a vizinhança, para o ministério do corpo de Cristo. E eu quero desafiar você. Na lição tem as 4 perguntas que vocês vão compartilhar entre vocês no encontro da célula. Mas acima de tudo, mais importante ainda, é que você tenha esse tempo com sua esposa, com seu marido e com um líder de Deus sobre a vida de vocês. Pai, nós nunca vamos esgotar assuntos. E nessa lição nós estamos lendo 3 tópicos que já são, Senhor, profundos, amplos, e que nos fazem gastar muito tempo, dedicar muito tempo a algumas avaliações para a intervenção do Senhor. Mas nós queremos, Senhor, e nessas questões, entender as diferenças, aprender a lidar com elas, entender o chamado e o ministério que cada casal tem e ser frutífero. E entender, Senhor, que tudo só passa por um caminho de perdão. Que toda vitória, toda bênção passa por um caminho, o caminho da cruz. E que quando o Senhor entra para trazer perdão, não há nada do maligno que fica de pé. Pelo contrário, o Senhor nos fortalece. Então eu quero abençoar meus irmãos para que essa semana seja uma semana de curas, de discipulado, de confissões, de transparência, de pedidos, de quebrantamento e de transformação no teu altar. Em nome de Jesus, que se estabeleça, Senhor, que se dê a partida para uma temporada de grandes moveres do Senhor e de grandes vitórias nos casamentos entre nós, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém.